Isso daqui, que eu vou passar agora rapidinho, são como se articulam duas grandes empresas, como são Marvel e DC, né, no mundo, né? Quais têm, digamos, a hegemonia dos personagens em cada um desses países, em cada um dos países, né? E como funcionam, e quais são, inclusive, os personagens que em cada país se acham mais legais. Por que que isso é importante? Porque para você criar a ideia de um inimigo através da comunicação memética, você tem que ter a ideia do herói do outro lado, né? Então, uma das coisas que a gente está identificando mais é que quando os simpatizantes das extremas direitas querem fortalecer as características que eles acham mais importantes dos seus líderes políticos, eles heroificam, utilizam, digamos, figuras de heróis típicas dessas duas grandes empresas que monopolizam o mercado audiovisual, né, como são Marvel e DC, e que, no caso de querer estigmatizar ao inimigo, aí sim eles já transformam eles em diversos insectos, bichos, fazendo, digamos, diversas formas de desumanização, né, que a gente pode ir analisando. Mas, basicamente, os elementos que a gente pode ir vendo na ideia de como você construir um herói, como você pode construir seu líder político como um herói, a gente viu que a extrema-direita está divinizando seus personagens, transformando eles como se fossem Superman, está utilizando uma ideia iluminada, né, como uma questão divina, né, uma masculinidade violenta, né, no qual, por exemplo, os personagens são vistos como Capitão América com muita frequência, eh, e, enfim, essa ideia de deshumanizar através do humor, né, que é o ponto específico que a gente está vendo hoje dentro desse processo maior, né, que a gente está vendo. Essas imagens daqui são bem interessantes porque são imagens produzidas com inteligência artificial. E isso é uma coisa muito nova, né? Se até agora as imagens eram produzidas através de ferramentas, né? Como pode ser, sei lá, o Illustrator, pode ser o próprio Paint, né? Quando era só ridiculizar uma pequena imagem, fazendo uma pequena mudança. O que agora a gente está sentindo é que nas campanhas eleitorais para construir formas de estigmatização do inimigo, os simpatizantes estão utilizando as inteligências artificiais generativas. Então, o que que significa isso? Significa que a mudança de como você constrói o humor e todo o material visual dos memes está se produzindo com essas novas formas de inteligência artificial. Se antigamente o que se fazia era pegar uma imagem pré-existente, por exemplo, isso do Lula, né, e colocar um excremento na cabeça, eh, hoje em dia o que se faz é utilizar um prompt, ou seja, você escreve uma frase, né, e fala, eu quero ver o Lula com um excremento na cabeça, e se cria, digamos, essa imagem. Isso tem conotações muito importantes no sentido cognitivo, de como é que o discurso passa de ser uma transformação visual para uma transformação da escrita para o visual, né? E isso está acelerando as formas em que a polarização é produzida eh, por causa das inteligências artificiais generativas, né? E como isso está criando esse tipo de imagens, né? Por exemplo, essas imagens em que vemos ao suposto leão Milei, né, constantemente sendo, enfim, estando por cima da serpente, da culebra, da cobra, desculpa, esse tipo de questões, né, respeito a imagens que não seriam produzidas com inteligência artificial, que são as imagens que podem ver embaixo, onde se vê o Papa Francisco, por exemplo, sendo ridiculizado, né. A inteligência artificial está voltando a níveis menos humorísticos e mais de construção de heroicidade respeito ao humor que os memes manuais previamente à inteligência artificial tinha, né? Então, isso ainda está sendo muito estudado pela gente e são questões que a gente ainda tem que seguir analisando. Vou deixar de compartilhar, era só que eu queria mostrar isso, que eu acho que podia fazer mais visual a conversa.